Meu nome é Jorge, e essa é a história de como minha vida e a de meus amigos mudou para sempre. Tudo começou quando eu herdei uma casa antiga da minha família, numa pequena cidade de Minas Gerais. A casa estava abandonada há muitos anos, e havia muitas histórias assustadoras sobre ela. Desde pequeno, eu ouvia falar dessa casa. Meus avós contavam que lá moravam os espíritos de escravos que foram mortos de forma cruel. As histórias eram aterrorizantes. Gritos nas paredes durante a noite, sussurros misteriosos e uma sensação de maldade que nunca ia embora. Decidi ir até lá com um grupo de amigos para passarmos as férias. Estávamos procurando por aventura e queríamos explorar a casa. Meus amigos, Lucas, Mariana, Pedro, Ana e Ricardo, estavam tão curiosos quanto eu sobre a casa e suas histórias. Quando chegamos, a cena era assustadora. A casa estava coberta de poeira e teias de aranha, e o ar era pesado e difícil de respirar. As janelas estavam quebradas e a porta principal fazia um barulho sinistro quando se abria. Entramos com cuidado, cada passo fazendo um eco no corredor vazio. A sala de estar tinha móveis antigos, cobertos com lençóis brancos agora amarelados pelo tempo. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo som distante de um corvo. Exploramos a sala de estar, tirando os lençóis dos móveis. Havia um velho sofá, uma poltrona e uma mesa de centro, cheia de marcas de tempo. Encontramos um antigo retrato de família pendurado na parede. Todos na foto tinham expressões sérias, quase tristes. "Isso aqui é meio assustador", disse Mariana olhando ao redor. Concordei, sentindo um arrepio na espinha. Decidimos subir as escadas para ver o resto da casa. As escadas rangiam a cada passo e parecia que iam desabar a qualquer momento. No segundo andar havia vários quartos. A primeira porta que abrimos revelou Titão pelo um quarto cheio de brinquedos antigos e empoeirados. Bonecas de porcelana com olhos vidrados e carrinhos de madeira estavam espalhados pelo chão. Pedro pegou uma das bonecas e eu notei como ele estava nervoso. "Esse lugar é muito estranho", ele disse, colocando a boneca de volta. Continuamos a explorar os outros quartos. Em um deles havia uma velha cama de casal com um colchão afundado e cobertas cheias de pó. Parecia que ninguém tinha dormido ali por muitos anos. Encontramos a cozinha no andar de baixo. Era grande, com um fogão a lenha e uma mesa de jantar de madeira maciça. Havia panelas e utensílios espalhados por todo o lugar, como se alguém tivesse saído às pressas. Abrimos os armários e encontramos pratos e copos antigos, alguns ainda com restos de comida incrivelmente preservados. "Vamos dar uma olhada no porão?", sugeriu Lucas com um brilho de excitação nos olhos. Descemos até o porão. A escada era estreita e escura, e o cheiro de mofo era forte. Quando chegamos lá embaixo, encontramos caixas de madeira cheias de coisas velhas, livros, roupas, ferramentas e alguns objetos que não conseguimos identificar. No fundo do porão, algo chamou nossa atenção. Havia várias correntes enferrujadas presas à parede, e algumas delas tinham manchas escuras que pareciam ser sangue seco. Ao lado vimos vários objetos cortantes, facas, espetos e bastões com pregos, todos cobertos de ferrugem e manchas de sangue antigo. "Meu Deus, isso é horrível!", exclamou Ana, recuando. "Isso aqui é um verdadeiro museu de horrores", brincou Ricardo, mas dava para ver que ele também estava nervoso. Apesar do medo, a curiosidade nos mantinha explorando. Sabíamos que aquela casa guardava muitos segredos e queríamos descobrir tudo. No entanto, à medida que a noite caía, a sensação de maldade aumentava. Decidimos voltar para a sala de estar e acender uma fogueira na lareira para nos aquecermos e tentarmos relaxar. Enquanto a madeira estalava e as chamas dançavam, trocamos olhares inquietos. Sabíamos que algo estava errado, mas não tínhamos certeza do que era. Apesar de ainda não termos visto nada sobrenatural, a presença da casa era sufocante e parecia estar nos observando. Depois de nos aquecermos na sala de estar,
Decidimos que era hora de nos ajeitar nos quartos para descansar e aproveitar o dia seguinte. Estávamos todos cansados da viagem e da exploração inicial da casa. Cada um escolheu um quarto. Lucas e Mariana ficaram com o quarto com os brinquedos antigos. Pedro e Ana escolheram o quarto com a cama de casal. E Ricardo ficou com um quarto pequeno e simples, que tinha uma cama de solteiro e um velho armário. Fui para um quarto ao lado do de Ricardo. O cansaço finalmente me pegou e comecei a desfazer minha mochila, pensando que um pouco de sono nos ajudaria a recarregar as energias para continuar a explorar a casa no dia seguinte. Estava quase adormecendo quando ouvi um barulho de madeira quebrando vindo do quarto de Ricardo. Levantei-me rapidamente e fui ver o que estava acontecendo. Bati na porta e chamei. "Ricardo, está tudo bem?" Ele abriu a porta com uma expressão mista de curiosidade e apreensão. "Cara, você precisa ver isso. Acho que encontrei algo." Entrei no quarto e vi que uma das tábuas do chão estava solta. Ricardo havia terminado de quebrar a tábua, revelando uma pequena caixinha de metal enferrujada, com um selo estranho. Era um símbolo muito antigo, algo que nenhum de nós reconhecia. "Que símbolo é esse?" perguntou Lucas, que havia vindo ver o que estava acontecendo. "Nenhuma ideia", respondi, pegando a caixa e chamando o restante do pessoal. Desci e esperei todos chegarem. Com cuidado abrimos a caixinha. Dentro havia dezenas de fotos antigas, todas em preto e branco. Ao examinar mais de perto, nossos rostos empalideceram. As fotos mostravam pessoas amarradas com correntes. As mesmas correntes que encontramos no porão, presas a postes e outros lugares da propriedade. Elas estavam mortas, mutiladas, com sinais claros de tortura. Mariana levou as mãos à boca, horrorizada. "Meu Deus, isso é terrível!" Cada foto era mais perturbadora que a anterior. Havia rostos de desespero, olhos sem vida e corpos marcados por violência indescritível. Sentíamos um frio subindo pela espinha. Ricardo parecia mais pálido do que nunca, as mãos tremendo enquanto segurava uma das fotos. Isso não pode ser real", disse Pedro, sua voz tremendo. "Quem faria algo assim?" A sensação de maldade que pairava sobre a casa parecia ter aumentado. Sabíamos que a história da casa era sombria, mas aquelas fotos mostravam uma crueldade que não podíamos imaginar. Sabíamos que precisávamos descansar, mas o terror das fotos nos deixou inquietos. Fomos para os nossos quartos, mas a sensação de estar sendo observado nunca desaparecia. Deitei na cama, com os olhos fixos no teto, e pensei nas almas atormentadas que sofreram nessa casa. A noite foi perturbadora, cheia de pesadelos que nos fizeram acordar várias vezes. Quando o sol finalmente nasceu, estávamos todos exaustos, mas sabíamos que precisávamos de um bom café da manhã para enfrentar o dia. Decidimos fazer ovos mexidos, pão e muito café. Sentamos à mesa da cozinha, tentando esquecer os horrores da noite anterior. Lucas e Mariana estavam mais calados que o normal. Pedro e Ana pareciam estar em um estado de constante alerta, e Ricardo ainda estava pálido, claramente afetado pelas fotos que encontramos. Durante o café da manhã, discutimos nossos próximos passos. "Acho que devemos ir embora", sugeri. "Precisamos levar essas fotos para a polícia ou alguma autoridade por perto." Todos concordaram. Era evidente que a casa guardava segredos sombrios demais para nós. Arrumamos nossas coisas rapidamente e começamos a procurar as chaves dos carros. No entanto, as chaves tinham sumido. Revistamos todos os bolsos e mochilas, mas não encontramos nada. "Isso é estranho", disse Pedro, franzindo a testa. "Tenho certeza de que coloquei as chaves no bolso. Além disso, nossos celulares estavam sem sinal. Não conseguíamos fazer nenhuma ligação ou mandar mensagens. A sensação de isolamento era sufocante. Foi então que um cheiro muito forte e desagradável começou a invadir o ar, como carne podre. O odor era tão intenso que Ana, já nervosa, começou a vomitar. "Não aguento mais isso", disse Ana entre lágrimas. "Eu preciso sair daqui."
Tentamos acalmá-la, mas era difícil manter a calma naquele ambiente. O cheiro ruim só piorava, e a sensação de maldade na casa estava mais forte do que nunca. Decidimos levar as mochilas para os carros, na esperança de encontrar alguma solução. Ana foi a primeira a sair da casa, carregando algumas mochilas. Quando chegou ao carro, parou de repente. Nós a vimos hesitar, olhando fixamente para o banco de trás do carro. "O que foi, Ana?" perguntou Ricardo, preocupado. Ana não respondeu de imediato. Ela se aproximou lentamente do carro, a curiosidade e o medo misturados em seu rosto. Foi então que vimos seu rosto mudar completamente. De curiosidade para puro terror, Ana começou a gritar. "Tem uma mulher no carro! Meu Deus, tem uma mulher no carro!" Corremos para ver o que estava acontecendo. Quando nos aproximamos, vimos o que Ana tinha visto. Havia uma mulher sentada no banco de trás do carro. Sua barriga estava cortada de fora a fora e suas tripas estavam para fora, penduradas de forma grotesca. O sangue seco cobria seu corpo e seus olhos estavam fixos em um ponto distante, sem vida. Ana tentou correr de volta para a casa, mas estava em estado de choque. Antes que pudesse dar muitos passos, ela desmaiou, caindo no chão. Corremos para ajudá-la, mas a imagem da mulher morta no carro estava gravada em nossas mentes. "Isso é real?" perguntou Mariana com a voz trêmula. "Estamos mesmo vendo isso?" "Não sei", respondi, tentando manter a calma. "Mas precisamos tirar Ana daqui e descobrir o que está acontecendo." Levamos Ana de volta para casa e a deitamos no sofá. Estávamos todos assustados e confusos. E a sensação de maldade ao nosso redor parecia estar crescendo. A casa estava nos mostrando seus segredos, e cada um deles era mais aterrorizante que o anterior. Todos estávamos na sala sem entender nada. Nossos gritos ecoavam pelas paredes da casa antiga, misturados com xingamentos e pedidos desesperados para ir embora. O medo e o pânico tomaram conta de nós. Lucas estava andando de um lado para o outro, puxando os cabelos, enquanto Pedro tentava acalmar Ana, que ainda estava desacordada no sofá. Mariana e Ricardo discutiam sobre o que deveríamos fazer, e eu me sentia completamente impotente. Só conseguia pensar nos filmes de terror. Estava literalmente na merda. Filmes assim geralmente não terminam bem. Pensei em separar o grupo para tentar encontrar uma saída, mas isso também não terminava bem nos filmes. Geralmente todos morrem. Tinha que voltar para a realidade. Eles são só fantasmas, pensei. Almas desesperadas presas nesse mundo físico cruel. Mas como poderíamos enfrentar algo que não compreendíamos totalmente? Precisamos nos acalmar, eu disse, tentando soar firme, mas minha voz tremeu um pouco. Gritar e brigar não vai nos ajudar. Vamos nos reunir e pensar em uma maneira de sair daqui. Como vamos sair daqui, Jorge? Gritou Lucas, a voz carregada de frustração e medo. As chaves sumiram, os celulares não funcionam, e tem a merda de um espírito no nosso carro. Como? Precisamos de um plano, disse Mariana, tentando manter a calma. Vamos procurar as chaves de novo. Elas não podem ter simplesmente desaparecido. Todos concordaram, mesmo que relutantes. Começamos a vasculhar a casa de novo, procurando por qualquer sinal das chaves ou algo que pudesse nos ajudar a sair dali. Mas quanto mais procurávamos, mais a sensação de maldade na casa parecia nos envolver. Enquanto procurávamos, minha mente não parava de pensar nas almas presas naquela casa. Quem eram elas? Por que estavam aqui? As fotos que encontramos no quarto de Ricardo eram provas de uma crueldade indescritível. Talvez essas almas ainda estivessem buscando justiça ou vingança por tudo o que sofreram. Vamos nos concentrar, eu disse a mim mesmo, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Precisamos manter a cabeça fria. De repente, Ana acordou, ainda assustada, mas um pouco mais calma. Eu vi algo, ela disse, a voz baixa e trêmula. A mulher no carro, ela parecia estar tentando me dizer algo. Eu não conseguia entender, mas havia uma sensação, como se ela estivesse pedindo ajuda. Essas palavras me atingiram como um raio. Talvez houvesse uma maneira de comunicar com esses espíritos.
de entender o que queriam. Talvez, se conseguíssemos descobrir o que os mantinha presos ali, poderíamos ajudar a liberar suas almas e, assim, encontrar uma maneira de sair da casa. Precisamos entender o que aconteceu aqui, disse olhando para meus amigos. Talvez as respostas estejam nas histórias dessa casa. Precisamos explorar mais e encontrar pistas sobre o que aconteceu com essas pessoas. E precisamos fazer isso juntos. Mesmo relutantes, todos concordaram. A sensação de pavor ainda estava ali, mas a ideia de encontrar respostas e talvez, de alguma forma, ajudar aquelas almas, nos deu uma nova determinação. Voltamos a nos reunir na sala, desta vez com um plano. Decidimos começar pelo porão, onde encontramos as correntes e objetos cortantes. Talvez houvesse mais pistas lá embaixo. Começamos a descer as escadas para o porão, e o cheiro de carne podre ficou cada vez mais forte. Era quase insuportável, e todos nós estávamos lutando contra a ânsia de vômito. O ar pesado e mofado fazia nossos estômagos revirarem, mas continuamos, sabendo que precisávamos entender o que estava acontecendo naquela casa. O porão era muito maior do que imaginávamos. Com as lanternas, começamos a explorar cada canto. Vasculhamos por vários minutos, encontrando apenas poeira, teias de aranha e objetos antigos que não faziam sentido para nós. Foi então que chegamos perto das correntes enferrujadas que havíamos encontrado antes. Ao iluminar a área com as lanternas, Ricardo notou algo estranho no chão. "Olhem aqui", ele disse apontando para uma área perto das correntes. "Parece que há um alçapão aqui." Aproximamos as lanternas e vimos uma espécie de passagem secreta no chão, coberta por uma tábua de madeira. Com algum esforço, conseguimos abrir a passagem e descemos por uma escada estreita, mais fundo na escuridão. O que encontramos lá embaixo nos deixou sem fôlego. Era uma sala gigantesca, com várias celas de barras de ferro enferrujadas e diversos objetos e máquinas de tortura espalhados pelo lugar. A visão era aterradora, como um museu dos horrores, escondido sob a casa. Explorando melhor aquele lugar, percebemos a extensão da crueldade que havia ocorrido ali. As paredes estavam cobertas de marcas, como se alguém tivesse tentado gravar mensagens ou desenhos na pedra. O ambiente estava impregnado de uma sensação de sofrimento e desespero. No centro da sala, encontramos um buraco coberto por símbolos antigos e estranhos. Aproximamo-nos com cautela, iluminando o interior com nossas lanternas. O que vimos fez nossos corações pararem por um momento. Dentro do buraco, havia várias partes de esqueletos, muitos restos de roupas velhas e uma quantidade perturbadora de ossos. Lucas estava ajoelhado perto do buraco, examinando os ossos e roupas. Isso aqui é uma cena de pura maldade. Essas pessoas foram torturadas e mortas aqui. É como se a casa estivesse guardando seus segredos mais sombrios. Pedro, que até então estava em silêncio, finalmente falou. "Precisamos sair daqui. Não podemos ficar mais tempo nesse lugar. Precisamos encontrar uma maneira de sair e contar para as autoridades o que encontramos." Eu sabia que ele estava certo, mas ao mesmo tempo sentia que ainda havia mais a ser descoberto. Aquelas almas desesperadas estavam presas aqui por um motivo, e de alguma forma sentia que era nossa responsabilidade ajudá-las a encontrar paz. "Vamos levar essas informações para a polícia", eu disse, tentando manter a calma. "Mas antes vamos tirar fotos de tudo isso. Precisamos de provas do que encontramos." Todos concordaram, embora relutantes. Tiramos fotos do buraco, dos ossos, dos símbolos estranhos e de todas as máquinas de tortura. Estávamos prontos para sair daquele lugar de pesadelo. Quando subimos novamente para a superfície, decidimos que era hora de ir embora de vez. As malas já estavam do lado de fora. Estávamos todos nervosos, prontos para deixar aquele pesadelo para trás. Mas então, a porta da frente se bateu com força, trancando-nos dentro da casa. Eu e os meninos tentamos arrombar a porta, chutando e empurrando com todas as nossas forças.
mas nada adiantava. Foi quando me veio uma ideia desesperada. Peguei uma cadeira e a joguei na janela, quebrando o vidro em 1000 pedaços e espalhando cacos por todo lado. "Vamos sair por aqui, rápido!" gritei, tentando manter a calma. De repente ouvimos um grito infernal, um som tão horrível que todos nós congelamos de medo. O grito era agudo e desesperado, cheio de dor e ódio. Em seguida começamos a ouvir barulhos de pessoas correndo no andar de cima, como se estivessem em uma maratona. Do lado de fora, tambores começaram a tocar, acompanhados por uma voz rouca cantando em um idioma estranho. O som dos tambores era hipnotizante, mas também aterrorizante. As palavras eram incompreensíveis, mas carregavam uma sensação de maldade antiga e profunda. O grito não cessava, ecoando pelas paredes da casa. Estava prestes a perder a noção da realidade quando Ana, em um ato desesperado, se jogou através da janela quebrada. Ela começou a gritar logo em seguida. Um pedaço de vidro ainda preso na janela havia rasgado seu braço. O sangue escorria livremente e a visão era horrível, mas seu grito me trouxe de volta à realidade. Um por um, começamos a sair pela janela quebrada, nossos corações batendo descontroladamente. Do lado de fora, o som dos tambores e da voz rouca continuava, mas estava mais distante. Conseguimos sair da casa, todos assustados e exaustos. Era como se tivéssemos escapado de um pesadelo vivo. Caminhamos por horas até chegarmos a uma cidadezinha, onde finalmente encontramos um posto policial. Entramos carregando as provas e muitas dúvidas. O velho policial que nos atendeu parecia surpreso ao ver as fotos e ouvir nossa história. Ele nos levou para uma sala privada e começou a explicar o que sabia sobre aquela casa. "Essa casa tem uma história sombria", disse o policial, olhando para as fotos com uma expressão de tristeza. "Os moradores antigos da região conhecem bem. Os primeiros donos eram um casal de ingleses muito ricos. Eles torturavam escravos e realizavam rituais satânicos. Faziam parte de uma seita famosa, e pessoas importantes de todo o Brasil iam até lá para participar dos rituais." O policial fez uma pausa, como se estivesse reunindo forças para continuar. "Depois que o casal morreu, a casa ficou abandonada por um tempo. Eventualmente foi vendida para outra família, seus avós. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Meus avós haviam comprado a casa sem saber da sua história sombria." "Então eles não sabiam nada sobre isso?" perguntei, tentando entender. "Não, eles não sabiam", respondeu o policial. "Mas a casa estava impregnada com a maldade do passado. As almas dos que sofreram lá nunca encontraram paz. E parece que, de alguma forma, elas tentaram se comunicar com vocês, ou talvez até mesmo os alertar." Olhamos uns para os outros, processando a verdade. As peças finalmente se encaixavam, mas o alívio de entender a história era pequeno, comparado ao horror que experimentamos. Após a conversa com o policial, tomei uma decisão. Não podia permitir que aquela casa continuasse a ser um local de sofrimento e maldade. Fiz a cabeça da minha família para destruir aquela propriedade. Não foi uma decisão fácil, mas sabíamos que era necessária para acabar com o terror que emanava daquele lugar. Contratamos uma equipe para demolir a casa, e antes que isso acontecesse, pedi para que um padre fosse lá. Ele orou e rezou pelas almas que ainda estavam presas, tentando trazer um pouco de paz para aqueles que sofreram tanto. Enquanto a casa era demolida, senti uma mistura de tristeza e alívio. Estávamos destruindo uma parte da história de nossa família, mas também estávamos acabando com um local de terror e horror. Quando a última parede caiu, senti que finalmente poderíamos seguir em frente.